Olá pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde para quem nos assiste aqui no nosso canal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Vinícius Ribeiro, sou advogado e especialista em cidadania italiana. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Decreto 36 de 2025, Decreto Tajani, que mais uma vez trouxe assombração para os ítalos descendentes. Pessoal, eu vou fazer o meu posicionamento aqui de uma forma muito técnica, de uma forma muito clara, para que vocês possam entender, uma posição de advogado especialista que sou. Bom, estou aqui falando diretamente de Roma, são 9 horas da noite aqui, acabei de fazer uma reunião com uma cliente, e é importante a gente trazer essas informações, é importante a gente trazer a clareza para as pessoas, para que elas compreendam como é o processo, sem mentiras, sem enganação, sem enrolação, e é muito importante. Eu já fiz vídeos anteriores aqui falando do decreto 36, me posicionando em relação ao que eu entendo sobre o decreto, né? Acho que não tem muito o que falar em relação à inconstitucionalidade desse decreto, sobre as arbitrariedades que ele traz, sobre as ilegalidades que ele traz, mas sim do que será daqui para frente, como que vai ficar, como serão tratados os processos desde então. O Senado, todos já sabem, aprovou em sua grande maioria e será também aprovado na Câmara dos Deputados, aqui na Itália se fala Câmara, no Brasil Câmara dos Deputados, será também aprovado. Quem diz que não será é uma grande ilusão. A maior parte do governo já está formado com essa posição e não há muito o que fazermos. Nós temos que pensar do caminho daqui para frente. Qual estratégia adotar? Existe estratégia jurídica a ser adotada? Estratégia jurídica sólida? Existem fundamentos sólidos? Existe base legal para a continuação das ações de cidadania? E é sobre isso que eu quero tratar aqui com vocês. Não quero ficar falando aqui do que um fala ou do que o outro fala, eu quero falar de forma técnica, como advogado, como nós devemos agir. Veja, pessoal, o decreto, de fato, ele ainda não é uma lei, precisa ser aprovado na Câmara dos Deputados, depois assinado pela primeira-ministra, e até dia 27, para que ele se torne efetivamente uma lei. E se tornará. O decreto ele tem o seu vigor até então, né, porque ele passa a vigorar a partir da imediata publicação, desde 28 de março. Então, suponhamos que ele já tenha sido aprovado, é uma lei. E o que acontece? Vamos trazer esse cenário para que vocês possam entender. A lei, ela existe? Ela existe. Ela é válida? Ela é válida. No entanto, quando você cria uma lei, sendo válida ou não, você cria uma lei, ela passa por uma aprovação, não é que ela deixa de valer, mas quando essa lei ela vai em confronto com outras normativas também legais, é aí que a gente entra com a estratégia jurídica para fazer o enfrentamento dessa lei, que é o Decreto 36 de 2025. Ou seja, em outras palavras, pessoal, é importante vocês saberem que não é porque a gente vai brigar na justiça que vai acabar a lei Decreto 36 de 2025, Decreto Tajani. Não quer dizer que, eu vou procurar a justiça porque ele é inconstitucional, o decreto que será lei vai deixar de existir. Não é isso. A lei ela continua existindo, no entanto, aquele que desejar, aquele que se sentiu ferido, poderá pleitear na justiça o requerimento da sua cidadania. E por que ele vai poder pleitear? Porque o decreto, da forma em que ele está, principalmente depois da aprovação do Senado, que piorou ainda o texto inicial, ele fere princípios constitucionais, fere princípios em relação à irretroatividade da lei, o princípio originário da cidadania italiana, que é desde o seu nascimento. Então ele fere diversos princípios e são por esse motivo
que nós, advogados, podemos ingressar com essa ação contra o Estado para que você tenha reconhecido a sua cidadania. Vou fazer um exemplo, pessoal. Quem vive no mundo da cidadania sabe que há muitos anos existe a questão da cidadania que tem uma descendência materna, né? Aquele que tem a mulher, que o filho nasceu antes de 48, e muito se dizia, ou se diz até hoje, a lei de 48. Não existe lei de 1948, isso não existe. Não existe a lei materna. O que existe é uma Constituição Republicana de 1º de janeiro de 1948, que é a Constituição italiana, e que ali trouxeram princípios constitucionais sobre o direito da igualdade, sobre o direito igual entre homem e mulher, sem qualquer tipo de distinção. No entanto, existia uma lei que existe até hoje, que a mulher italiana que casasse com um estrangeiro não poderia transmitir a nacionalidade aos seus filhos. O que acontece, pessoal? A lei existe? Ela existe. Essa mulher, ou os descendentes dessa mulher, se sentiram lesados por uma lei que fere princípios constitucionais. O que aconteceu? Foram entrando ações nos tribunais italianos, fazendo os apontamentos em relação à Constituição. E o que os juízes eles foram fazendo, foram adotando? Afastando a aplicabilidade dessa lei que não pode transmitir. Por quê? Porque qualquer lei que seja criada e que seja em combate a princípios constitucionais, ela sempre será inferior. Ou seja, a norma constitucional ela sempre vai prevalecer. Além disso, a gente tem no Código Civil sobre a irretroatividade da lei, ou seja, você não pode criar uma nova norma que retroaja para a aplicabilidade daquele que já exercia os direitos da época. Então, por esses motivos, é que se trata de um requerimento de princípios constitucionais. E é isso que nós, advogados, faremos a partir de agora na justiça italiana. Pessoal, é importante trazer aqui também que a partir de agora o processo de cidadania italiana ele será exclusivamente uma atividade privativa de advogados. Advogados. Então é importante que você que tem ainda a intenção em continuar com o teu processo, que você transmita esse processo a advogados, especialmente advogados especialistas no assunto que vão poder te orientar da melhor forma, orientar você da maneira correta, né, para que você tenha aí êxito no seu processo perante os tribunais aqui na Itália. O que acontece? Como é que se forma uma jurisprudência? Quando a gente fala de jurisprudência, por que a Corte de Cassazione ela formou essa jurisprudência sólida em relação à questão da materna? Por quê? Porque os tribunais, justamente por isso, foram dando suas sentenças essas de forma particular, que atinge a pessoa que requer, veja, fazendo os apontamentos em relação ao que está descrito na Constituição e uma norma que diz que não pode. Tanto que os consulados e comunes nunca fizeram as práticas de transmissão de cidadania para aquelas mulheres que caíam naquele requisito. Primeira mulher da linhagem, que teve o filho antes de 48, que foi casada com um estrangeiro. Ou seja, os consulados e as comunes não faziam as práticas de cidadania justamente pelo apontamento da legislação que proibia a transmissão diretamente por esses órgãos administrativos. Então, o que restava à parte? Requerer a justiça. É o que aconteceu agora em relação à cidadania paterna para bisnetos, trisnetos e tetranetos de italiano. É o mesmo fundamento, o princípio é o mesmo. No entanto, pessoal, vocês precisam ter muita calma nessa hora, não cair em golpes, em contos de fada, em histórias mentirosas. Eu acabei de fazer uma reunião com uma cliente que, infelizmente, assim,
já veio de um golpe e aí foi fazer uma reunião com uma outra assessoria que não cabe aqui falar, mas que já fez promessas que não existem. Pessoal, o processo agora ele é 100% judicial. Essa historinha, é causa ganha. A gente devolve integralidade do dinheiro. Esses são dois sinais que fico alerta, são dois sinais que você tem que fugir desse tipo de oferta. Isso não existe. A atividade advocatícia, protegida pelo Estatuto da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, e também da Ordem dos Advogados na Itália, é uma atividade meio, não fim. A atividade advocatícia não tem obrigação de resultado, mas de prestar o melhor serviço objetivando o resultado. São coisas diferentes. Não há como se prometer causa ganha de processo e tampouco devolução de valor. Isso não quer dizer que você não tem chance no tribunal. Isso não quer dizer que, doutor, então você está falando isso é porque o senhor não confia no seu trabalho. Não é nada disso. Mas vocês precisam entender que existe uma prestação de serviço por parte do advogado. E mais, é a mesma coisa você contratar um cirurgião, um médico. Se a cirurgia não sair da forma que eu quero a devolução dos valores. Isso não existe. Existe a obrigação de meio e não obrigação de fim. Então, entendam isso, pessoal. Não caiam em golpes, não caiam em histórias muito fáceis, sabe? Não, aqui a gente faz tudo e garante, aqui a gente devolve a integralidade do valor. Isso não existe, não existe. Tomem cuidado com golpes. Procurem empresas sérias, procurem advogados, especialistas no tema. Converse com o advogado. Se é uma empresa, converse com o advogado dessa empresa. Peça uma reunião, peça para ele explicar o processo, para quais procedimentos serão feitos. É muito importante isso. Como você vai contratar um médico e não vai conversar com o médico que vai fazer sua cirurgia? Isso fica um alerta. Se você tem um processo judicial, é importante que você converse com o advogado e com os advogados do teu processo. É importante o técnico da matéria conversar e ter essa transparência com os clientes, né? E o que a gente vê no dia a dia são coisas muito absurdas. E, infelizmente, as pessoas elas tendem a cair nos golpes cada dia que passa. Tomem cuidado, pessoal. Vamos falar um pouquinho do Tribunal Constitucional, né? Muita gente me perguntou, mas em relação ao Tribunal Constitucional, não é ele que vai julgar, não é a Corte de Cassação? Pessoal, como é que funciona aqui na Itália? O Tribunal Constitucional é um órgão totalmente independente, um tribunal independente, e ela é uma instância máxima em relação a termos que têm conflito de normas constitucionais. No entanto, o Tribunal Constitucional ele não age de ofício. O que é agir de ofício? Agir por conta própria. E tampouco um advogado pode ir lá e peticionar diretamente na Corte Constitucional. Ela tem que ser provocada pelo próprio tribunal, juiz e os tribunais superiores, inclusive a Corte de Cassação. No entanto, a Corte de Cassação, que é o órgão máximo, é a Suprema Corte aqui na Itália, ela é que faz o julgamento, ela que faz o entendimento das normas e que torna uma jurisprudência, às vezes aquela jurisprudência erga omnes, que vai valer para tudo uma jurisprudência pacífica, como nós temos em relação a cidadania desde quando ela iniciou e também em relação à questão materna, porque vai se juntando sentenças de vários tribunais e se você começa a ter entendimentos divergentes, você chega nessa Corte Suprema para que ela fique uniforme um entendimento. Então é isso, tá? Então, como é que se cria essa questão da jurisprudência? Você só cria uma questão de jurisprudência peticionando a ação. Não tem como você criar uma jurisprudência se você não tem julgamento de ações. Por isso a importância de se continuar peticionando nos processos. Pessoal, para não se estender muito e para que a gente seja claro no que é o vídeo, né, para esclarecer, a cidadania italiana é um direito personalíssimo, é um direito que nasce com você. Acredito que muitos já pesquisaram, já viram tudo isso. E assim, pessoal, vai fazer o processo de cidadania quem realmente
quer, quem realmente tem o desejo, tem o sonho e quer enfrentar essa luta. É uma luta. Processo judicial, porque eu ouço muitos falar no seguinte: ah, porque antes era garantido, agora não se sabe mais se é garantido ou não. Total burrada, total bobagem. As pessoas que falam isso não têm sentido o que está falando. Processo judicial nunca foi garantido, nem hoje, nem ontem, nem nunca. Nunca. Um processo judicial não tem como você. Ah, é 99%, é 99%, não é 100%. Não existe causa ganha, não existe. Esse termo, é causa é ganha, não existe. Porque sempre pode ter aquele 1%. Né? A gente tem probabilidades, ou seja, a probabilidade de dar certo é muito alta. É muito alta. Mas a gente não pode falar que é causa ganha. É temerário, é um erro tremendo das pessoas que prometem isso, que falam isso, principalmente se for advogado. Se for advogado, pior ainda. Né? Pior ainda um colega transmitir isso para o cliente. É muito grave isso. Né? Então, nunca foi garantido, né? Nem no consulado, nem na comune, muito menos no judicial. Então, por isso eu ressalto, procurem advogados ou empresas sérias que tenham advogados especialistas e que estejam preparados para os enfrentamentos que virão. Veja, não é simples. Parece simples, é só juntar a certidão e está tudo certo. Não é assim. Agora os enfrentamentos serão outros. Além da petição ser muito mais complexa, com uma tese muito mais robusta e muito mais fundamentada, tem o quesito de recursos que podem ser apresentados pelo Ministério do Interno. E você vai ter que recorrer, você vai ter que ir para a Corte de Apelo, e assim sucessivamente. Ou seja, pessoas despreparadas, que não tenham conhecimento técnico dos meandros de como funcionam os tribunais italianos, infelizmente estarão fazendo aventuras, e aventuras com processos de clientes, né, infelizmente. Por isso, pesquisem bem, saibam quem vocês vão entregar, outorgar a procuração do processo de vocês. O direito à cidadania italiana, eu tenho muita confiança de que nos tribunais, eu confio na justiça italiana, né? Não é por questões políticas, o decreto é uma questão política, todo mundo sabe disso, né? O decreto ele tem viés político, não jurídico, e são por esses motivos que, infelizmente, às vezes a gente precisa procurar a justiça para ter os nossos direitos resguardados. E é importante mencionar aqui também sobre o controle difuso de constitucionalidade. Eu vou explicar o que é isso, para que vocês possam entender. O controle difuso de constitucionalidade, pessoal, é quando um juiz ou um tribunal, ele enxerga no processo uma norma que ele vê que é inconstitucional e ele vê que essa norma vai afetar diretamente o julgamento do mérito daquela matéria, como no caso que está acontecendo exatamente agora da cidadania. Existe uma norma que, no meu entendimento, eu acredito que na grande parte dos advogados, o entendimento é que a norma ela é inconstitucional. Então você imagina um juiz vendo isso. Porque às vezes ele vê uma norma inconstitucional e ele não se manifesta nos autos, desde que essa norma não seja interferência para o julgamento do mérito da ação. No caso aqui, a norma ela interfere no julgamento do mérito, porque ele diz que aquele que for bisneto, trineto, tataraneto, enfim, abaixo de neto, de filho ou neto nascidos na Itália e que tenham exclusivamente a cidadania italiana, não tem mais direito. Então, essa norma, ela afeta no julgamento do mérito. Então, o que o juiz ele pode fazer de ofício? Ele pode simplesmente afastar. É o controle difuso de constitucionalidade. Ele afasta, ele fala, não reconheço isso aqui, porque eu entendo que isso aqui é inconstitucional. Da mesma forma, o tribunal. E assim a gente vai consolidando as decisões de uma forma sólida, subindo aos tribunais superiores e uniformizando, né, na Corte de Cassazione uma jurisprudência forte, pacífica, para que isso
se acabe de uma vez por todas. Isso já aconteceu com a questão da grande naturalização, nós conseguimos derrubar, aconteceu com a questão da materna, foi da mesma forma. Então, é assim, tentei ser breve aqui no vídeo. O meu recado é que se você tem o sonho, se você tem os documentos, não perca tempo, faça o seu processo, mas você precisa querer de fato o teu processo e saber que vai ser um processo judicial, isso é uma luta, sempre foi, né? Então, agora é você lutar pelos seus direitos que você tem desde o momento em que você nasceu. Não foi você que colocou isso. Você já nasceu assim, a lei era assim. Não foi você que veio aqui e pediu, eu quero. Não, você já nasceu e já adquiriu esse direito desde o seu nascimento, direito personalíssimo, nasce com a pessoa. Então, ele é seu e você está indo requerer. Ponto. Esse é o tema aqui. Espero que tenham gostado aqui da explanação. Meu muito obrigado, boa noite a todos e até o próximo vídeo.